Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela e estamos aqui para aprender um pouco mais essa matéria super interessante que é a geografia, não é mesmo? Bem, você que está aí cursando o seu curso técnico em meio ambiente, né? Para você essa matéria é muito importante. Principalmente esse vídeo especificamente, porque nós estamos falando sobre solo, não é mesmo? Solo, que é coisa mais importante que isso na geografia e principalmente para vocês que vão lidar com o meio ambiente? Espero que sim. Bem, vamos lá. No vídeo passado, a professora falou um pouquinho, né, sobre os tipos de solo, o que é solo, não é mesmo? E a questão do intemperismo, não é mesmo? Hoje nós vamos continuar o assunto. Vem comigo. Bem, aqui estratificação do solo. Professor, o que é estratificar? Estratificar é você pegar um todo e dividir em partes. Tá? Isso mais ou menos que nós vamos fazer aqui. A matéria orgânica fornecida pela flora e pela fauna, então imagina bem. Ah, professora, o que é matéria orgânica? É o que sobra, tanto da fauna quanto da flora. Tá? Então são restos mesmos. Isso é matéria orgânica, tá? E segue o raciocínio. Decompostas é encontrada principalmente na camada superior da massa rochosa, que é aqui, né? Que da outra vez nós também falamos dessa parte, né? Que é aqui onde fica, né? Aqui onde você planta, aqui onde você colhe, não é mesmo? Aqui onde você encontra a matéria orgânica, aqui onde você encontra os sedimentos trazidos pelas chuvas, não é? Bem, na massa rochosa intemperizada. Intemperizada é o termo que vem do quê? Do intemperismo. Porque o que acontece? O solo, ele não se alimenta só dos restos da fauna ou dos restos da flora. Ele se alimenta da decomposição por intemperismo, seja físico ou químico, das rochas, tá? Das estruturas rochosas. Então, elas se decompõem e enriquece o solo, tá? Deixa o solo com proteínas para que o cultivo seja propício, tá? Bem, ao receber ar, água e matéria orgânica, tornou-se rico em nutrientes. Essa camada superior é a horizonte A, como tá dizendo aqui, ó, tá? A gente tá até vendo aqui uma raiz de uma plantinha aqui, ó, tá? De uma árvore aqui. Então, nós temos aqui a cobertura vegetal e logo depois vem a camada A, tá? Aqui nós temos as duas outras camadas, né? E aqui nós temos a rocha-mãe. Como eu havia falado no outro vídeo, também tem uma outra figura dessa mais específica, tá? Então, você tem o interior da terra, aqui. Você tem o interior da terra, então, essas rochas, elas vão se fragmentando, se fragmentando, se fragmentando. Aqui ela já começa a receber a água, né? Porque a água, ela infiltra, né, no solo. Então, aqui ela já vai se diluindo mais, até chegar nesse ponto que a gente usa para plantar, né? Porque se você pegar um punhado de solo dessa aqui e fazer assim, ele voa, tá? É diferente, por exemplo, daqui, da rocha-mãe, né? Então, vai degradando, 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 degradando. Até mesmo que vocês imaginam, se você fosse plantar aqui, como que a raiz das árvores, enfim, iria conseguir absorver os nutrientes? Então, precisa ser um terreno muito fino, tá? Um solo, uma areia não, né? Um solo muito fino, tá? Para que essas raízes, elas consigam consumir o quê? E sugar toda a comida, a energia e nutrientes que elas precisam, ok? Continuando. O material de vocês traz aí também agora o que pode acontecer com o solo. Professora, nós falamos muito, né, dessa questão, se fala muito na atualidade, essa questão do desmatamento, essa questão da queimada, essa questão de degradar o meio ambiente, né? Mas às vezes você, principalmente, que está estudando para ser técnico em meio ambiente, você tem que ser um pouquinho mais específico, tá ok? Bem, erosão superficial. Então vamos lá. Erosão, você já sabe que essa palavra significa o quê? Erosão é quando algo vai ruindo, vai se deteriorando, tá? Vai se quebrando, ou seja, vai perdendo suas partes e vai ali
adquirindo uma nova forma, tá? Devido o quê? Devido a perder as partes, devido a ter sido o quê? Degradado, arrancado, queimado, enfim. Erosão, tá? Está sendo desfragmentado. Corresponde ao desgaste do solo e apresenta 3 fases, ó. Então, o que eu posso falar que é erosão? Faz uma flecha aí no seu material. Erosão, desgaste, ok? Ele está o quê? Se acabando, tá? Bem, então não apresenta 3 fases. Intemperismo, transporte e sedimentação. O que acontece aqui, tá? Isso aqui é uma área que eu peguei para vocês. Vocês estão vendo que aqui, ó, o terreno ele é muito irregular, tá? Vocês estão vendo que o solo, ele não é reto. Ele não é contínuo, ele tem falha aqui, ele tem falha aqui, ele tem falha aqui, ele tem falha aqui. Então, por que é isso, né? Ele realmente está sofrendo erosão, por quê? Porque a partir do momento que você tira toda a cobertura vegetal desse terreno, essas partículas de solo, elas ficam o quê? Soltas. Ficam soltas, desfragmentadas, que é o que a gente costuma dizer. Então, o que acontece aqui? Você tem o intemperismo, que você tem todas aquelas ações que nós falamos. Você tem o vento, você tem a chuva, você tem a questão dos nutrientes, aqui você tem a sedimentação de material orgânico. Aí, de repente, veio uma chuva. Então, a chuva ela vai passar aqui, a capacidade de absorver a água aqui, que é através das plantas, já não tem tanta. Então, o que acontece? A partir do momento que a chuva vem, ela vai deixar esse terreno irregular. Porque primeiro que a porcentagem dela que será absorvida será pouca, e aí ela vai, do jeito que ela passa, ela vai levando tudo que leva, tudo que tem. Tá? Resto de galho, resto de planta, raiz de planta, tudo aqui. Então, o que acontece? Isso aqui é uma erosão superficial, tá? À medida que o horizonte A e o primeiro é o primeiro a ser desgastado, a erosão acaba com a fertilidade natural do solo. Porque o que acontece? Eu vou voltar aqui para explicar rapidinho. Se aqui você tem essa cobertura vegetal, ela tem um motivo, ela tem um propósito, tá? Quanto ao solo. É a mesma coisa, por exemplo, da vegetação que você tem das margens de rios, lagos, praias, enfim. Porque, por exemplo, se você tem um rio assim, vem chuva. Se você não tem essa mata ciliar que a gente, nessa margem, porque é igual o nosso olho, não tem os cílios? Os cílios nos protegem o quê? De entrar sujeira no nosso olho. Você imagina se o seu olho estivesse totalmente sem cílios. Então é isso que acontece aqui. Se você tirar toda essa mata, seja para pasto, seja para plantagem, para plantação, enfim, a próxima chuva que vier, ela vai trazer todos os sedimentos, todas as partículas de terra solta, que é isso aqui, tá? E vai jogar dentro do rio. Então aqui acontece 2 coisas. Ela leva todos os nutrientes que tem nessa primeira parte aqui do solo, ainda leva a sujeira toda para dentro do rio, deixando o nível da água baixo. Aí o que acontece que a gente fala quando o rio fica assoreado. Então, além do problema do solo, da sedimentação, ele leva todos os nutrientes do solo, a chuva, o vento, tá? Por quê? Porque o solo está desprotegido, desfragmentado. Então, aqui ele já está infértil. E para você fazer isso, você precisa replantar, adubar e recuperar essa área. Ok? Bem, velocidade de escoamento. Então, aqui o que acontece? Na apostila de vocês traz a questão da declividade do terreno. Concorda comigo, por exemplo, se você morar numa região que tem um pouquinho de morro e serra, né, que nós temos ali a Mata Atlântica, a questão do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? Imagina se você tá assim, você tem uma casa no barranco, né? E aí vem a chuva, seu terreno é assim. Você acha que a chuva vai passar de boa ali? Não. Ela vai vir com uma velocidade muito grande, ao invés se o seu terreno fosse assim. Não é mesmo? Então, se o seu terreno for assim, ela não sai arrastando todos os sedimentos e levar para dentro do rio, até mesmo para perto do seu terreno. Não é mesmo? Então, isso que está falando aqui é a questão da declividade do terreno. Porque isso interfere o quê? Na velocidade que essa água vem das chuvas, né? Levando esses nutrientes e
levando também os sedimentos, tá? E a capacidade de infiltração da água foi o que eu acabei de falar. Se você tem um terreno assim, você há de convir comigo que se a chuva vier, essa área ela consegue absorver mais rápido a água da chuva. Agora essa daqui não. É o que acontece, por exemplo, nas cidades, quando a gente só tem asfalto. Asfalto, 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 asfalto. Você não tem lugar, você não percebe que tem lugar que para onde ir a água da chuva. Não tem lugar. Ah, mas tem bueiro. Mas aí o bueiro está entupido com lixo. Para onde que vai essa água? E o volume de água, né, é alterado pela questão do aquecimento global e a questão do clima, ela tem variado muito. Às vezes chove em meia hora o que tinha que chover num mês. Então, as cidades não têm para onde absorver essa quantidade de água. Essa é a questão, ponto-chave da questão da absorção da água, tá? Bem, aqui nós temos o que? A erosão vertical, tá? Nós falamos aqui, o primeiro foi o que? Erosão superficial e agora erosão vertical, tá? A erosão vertical ocorre devido à infiltração no solo por parte da água da chuva, tá? Então, nós temos aqui uma erosão vertical, tá? Tá vindo aqui, esse é o rio, tá? Fluxo de saída de água subterrânea, daquela troca, né, do lençol freático e água da chuva, tal. Vocês estão observando, desculpa, que essa região aqui, ó, ela não tem mata ciliar. Vocês estão observando aqui que ela não tem nenhuma mata? Não tem mata aqui para proteger essa questão e nem para absorver tanto a terra que vem com a chuva, nem a água da chuva. Então, cai tudo direto no rio, tá? Então, o que que acontece? Acaba formando o quê? Essa é a erosão vertical do rio, tá? Cânions. O que que são cânions? Nada mais que buracos. Tá? Onde eu costumava ter água, não tem mais. Então, vai abrindo a cratera, e aí, quando você vê, ela não acumula mais água e o rio foi-se, tá? Em certas condições, essa água arrasta partículas e outras substâncias para a camada mais profunda, deslocando nutrientes para profundidades. Que foi o que eu falei para vocês, lembra? Se a chuva vem arrastando tudo, o rio ele vai ficando mais curto, ele vai ficando com menos água. Tá? E é o que a gente fala rio assoreado, tá? Bem, nutrientes, tá? As duas principais formas de erosão vertical, então aqui foi o que nós falamos no outro vídeo, tá? A lixiviação, que é a lavagem dos sais minerais, hidrossolúvel, sódio, potássio, cálcio, entre outros, praticamente pela água que infiltra no solo, tá? O que ele retira a fertilidade. Então, acontece... acaba trazendo muita quantidade de água que vai lavando e aí não consegue manter esse tipo de minerais aqui, né? Aqui ou até mesmo na água, tá? Laterização é a formação de uma crosta ferruginosa, tá? Que chega a impedir a penetração de raízes no solo. Então, o que que acontece? Esse final aqui, isso aqui também vai ficando tão comprometido, às vezes, com sujeira, que as raízes não conseguem mais se fixarem, tá? Então, o que que acontece? Ela não consegue se fixar porque talvez formou uma camada, como tá falando aqui, uma crosta ferruginosa de sujeira e enfim, de materiais que não são degradados rapidamente pela natureza, né? Restos de plástico, restos de lata, restos de madeira, então fica aqui, né? E aí ele não consegue, o rio ele não consegue ter um ciclo normal e nem uma vida útil normal, tá ok? Isso aqui é erosão vertical. Então, o que vocês têm que lembrar? Erosão vertical, cânion, tá? Na próxima parte nós vamos falar um pouquinho mais sobre solos, tá ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Vai lá, pesquise, vai lá, pega o seu material ou se não, assista novamente o vídeo, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.